pelo jornalismo? Você sempre pensou em fazer jornalismo esportivo? Desde que eu tinha uns 14 anos, eu via que eu era um moleque muito tímido e que não ia ganhar dinheiro. Então eu falava para ninguém, basicamente. Eu falava com o meu espelho só, que eu queria ser jornalista esportivo. Aí, com 16 para 17, então no terceiro ano, eu decidi que ia fazer jornalismo, mais ou menos, numa conversa com a minha mãe, no dia da decisão de terceiro e quarto lugares da Copa do México, 86, eu mais ou menos decidi o seguinte, que eu queria viver 7 dias por semana, em vez de morrer 5, para viver 2. E aí eu resolvi que ia ser jornalista esportivo. Como você encara a ideia de ser um formador de opinião? Eu acho meio surreal essa expressão, sabe? Eu nunca tive ninguém formando a minha opinião. Eu sempre formei a minha opinião. Claro que com base em conversas que você tem com todo mundo. Inclusive com, entre aspas, os formadores de opinião. Então, quando as pessoas dizem você é um formador de opinião, eu acho meio absurdo. Eu acho meio absurdo. Embora eu entenda que de fato isso acontece. Ou seja, muita gente forma opinião a partir da opinião dos formadores de opinião. Eu gostaria que não fosse assim. Ou seja, que a minha opinião fosse um balizador da opinião das pessoas e não a formação da opinião das pessoas. Mas eu entendo que não é. Eu entendo que, de fato, as pessoas repetem o que elas ouvem. Às vezes sem pensar muito sobre aquilo. É absurdo que eu tenha a responsabilidade de, se eu disser que é correto demitir todos os técnicos após 2 semanas, e eu tenho razão, mesmo que eu esteja falando uma atrocidade, mesmo que eu esteja comprometendo o desenvolvimento do futebol no Brasil. Você citou, na verdade, a sua timidez no início, quando você pensou em fazer jornalismo esportivo. Como você fez para superar isso? Antes de tudo, pensando que é trabalho. É justo dizer que eu superei muito mais a minha timidez para ser jornalista do que para chegar na menina, por exemplo. Eu sou casado, tenho 2 filhos, não estou à procura de nada. Mas se eu tiver que chegar a uma mulher hoje, eu ainda tenho mais dificuldade do que para entrevistar o presidente dos Estados Unidos. Porque a minha percepção, quando eu fui fazer jornalismo, era que eu tinha que superar isso. Então, o primeiro ponto que eu fiz foi, quando eu decidi que eu ia ser jornalista, e mais ou menos eu decidi que eu ia ter que aprender a fazer conta de 2 mais 2 para ser engenheiro, ou eu ia ter que ter uma capacidade de argumentação e de estudos de leis para ser advogado, então eu tinha que superar a timidez para ser jornalista. E no momento seguinte, o primeiro trabalho de escola, daqueles que você vai para o quadro negro para apresentar, com o grupo, eu defini que quem ia apresentar era eu, que era uma coisa que eu não fazia antes. Se eu fosse jornalista, eu vou apresentar. E eu lembro de apresentar perfeitamente, bem, sabe? Com força, com fluidez, com desenvoltura. Mas isso foi depois que você decidiu ser jornalista esportivo? Exatamente. Foi o primeiro caminho para eu superar a dificuldade que as pessoas me impunham e que eu também me impunha, né? Eu demorei uns 2 anos para definir o que eu queria fazer e o que eu ia fazer. Quais são as suas referências no ramo? Eu não vou falar de pessoas, eu vou falar de veículos. O primeiro jornal que eu comecei a ler, eu tinha uns 8 para 9 anos de idade, era o Jornal à Tarde. Era um tempo em que a maior parte das pessoas em São Paulo ainda comprava o Estadão. E o Estadão não circulava às segundas-feiras. Até 91, o Estadão não circulava às segundas-feiras. Então, na segunda-feira, tinha o Jornal à Tarde, que nasceu como caderno de esportes e virou o Jornal à Tarde, que era um jornal leve, delicioso. E que tinha uma edição de esportes na segunda-feira maravilhosa. E meu pai, como comprava o Estadão, naquele período, depois de 84, quando surgiu o projeto Folha, passou a comprar a Folha, ele comprava o Estadão, segunda-feira não tinha Estadão, ele chegava em casa para o Jornal à Tarde, à noite. Ele ficava no jornal e trazia o jornal para casa à noite. E quando chegava o jornal em casa, eu devorava o caderno de esporte do Jornal à Tarde.
E a partir de 79, eu comecei a comprar placar. Eu tinha 10 anos. Eu voltava da escola, passava na banca, pegava o placar e ficava folheando. E lendo. Até o dia que o cara da banca veio e falou assim: ô moleque, você não pode ficar lendo a revista aqui não. Aí eu fui até minha casa, peguei o dinheiro, voltei e comprei a revista. E a partir dali comprei a revista todas as semanas. Até hoje. Muitas pessoas dizem assim, que o jornalista esportivo ele é um palpiteiro. Você acha que tem um preconceito? O jornalista de economia, quando diz que vai ter um pacote e não tem, ele é palpiteiro. O jornalista de política, alguém diz que ele é palpiteiro? Não. O Joaquim Levy vai ser o ministro da Fazenda. Ele é um palpiteiro? Não. E o Jorge Oliveira vai ser demitido amanhã. É um palpiteiro? Primeiro tem que confirmar. Não. O jornalismo é uma profissão. Independentemente da sua especialização. Você pode ser um jornalista. A gente tem que ser jornalista. Sendo jornalista esportivo, a gente tem que ser jornalista. O jornalista é o cara que checa, que apura, que descobre, que recheca, que escreve, que revisa, que tem certeza do que está publicando. É isso o jornalista. Que tem fonte, que conversa, que analisa, que escuta, apura, de novo, recheca e publica. Seja no jornal, na revista, no rádio, na televisão. A ponta que as pessoas estão vendo, que é o cara que está no microfone, é a última ponta. Jornalismo não é falar no microfone. Jornalismo é apurar, checar, rechecar. Isso é jornalismo. Falar no microfone é só o veículo que você tem. É como escrever. Como você pegasse a revista impressa e diria, isso aqui é jornalismo. Não, jornalismo é o que você fez para a revista chegar na mão. Quem faz jornalismo político, econômico, esportivo, cultural, tem basicamente as mesmas dificuldades, que é ter acesso à informação, ter uma cultura necessária para desenvolver para construir uma história e publicar essa história. Então não é palpite. Tem muito palpiteiro no jornalismo. Isso é um outro problema. Também tem muito engenheiro como incompetente. Qual foi o momento mais marcante da sua carreira? Para mim, fazer Copa do Mundo é o mais importante, é o mais marcante. Quantas Copa já? do Mundo. 5. Se eu puder fazer 18, eu quero. Qual foi a mais especial? Todas. Copa do Mundo é Copa do Mundo. Cada uma tem sua história. Cobrir a Copa do Mundo no Brasil é especial porque estava no Brasil. Cobrir a Copa do Mundo nos Estados Unidos era sensacional porque era a primeira e é dos Estados Unidos. Cobrir a Copa do Mundo na França era genial porque, além de ser Copa do Mundo, eu tinha acesso à informação, jornais e revistas todos os dias que nos Estados Unidos eu não tinha, porque nos Estados Unidos saiu uma notinha de Copa do Mundo e eu sei bem. E eu lia francês, então eu comprava futebol e equipe e tudo mais, eu lia jornal todo dia. Tudo que estava acontecendo. Cobrir na África do Sul era sensacional porque eu ia no centro de imprensa e imprimia o jornal francês, alemão, inglês, do mundo inteiro eu imprimia, porque a tecnologia tinha aumentado. Cobrir o Copa do Mundo na Alemanha era sensacional porque era um país do futebol, era um país de futebol, como o Brasil é. Cada um na sua. Tem orgulho, claro que tem. E essa semana, nesse sábado, pela primeira vez em 10 anos, eu não fiz informação em Brasília. Né? Eu fiz 9, 7 no estágio. É do cacete, é genial. É um orgulho do tamanho do mundo. A final da Champions League, ela pode ser comparada à mesma sensação de uma Copa do Mundo, assim? O que está acontecendo com a economia do futebol é tornar cada dia mais os torneios de clube, a Champions League, torneios de clubes, mais importantes que a Copa do Mundo, torneio de seleções. Porque as pessoas vibram mais pelos clubes. E os clubes europeus estão sendo cada vez mais globais. Cada vez mais tem gente na China, no Brasil, na Argentina, na Rússia, na Inglaterra, no Japão, que torce para o Manchester United, para o Chelsea, para o Milan, para o Barcelona. Cada vez mais tem os vira-casacas também. Porque o cara não tem compromisso com o clube que está do outro lado do oceano.
Né? Ele começa a torcer esporadicamente, pelo Barcelona está bem, torce para o Barcelona. Mas se amanhã a gente vê bem o Atlético de Madrid, quero que o Atlético de Madrid ganhe. Não é o seu clube, do seu compromisso. E a seleção também não é um clube do compromisso. A seleção é meio genie, né? Se está bem, beleza, vamos comemorar. Se não está, tira o pé da gaiola. Mas a diferença dos dois torneios é que a Copa do Mundo dura um mês. E uma parte da graça, porque a graça mesmo é o futebol, e o futebol tem qualidade nos dois torneios, os maiores torneios do mundo, a diferença só é que durante um mês, num país, você concentra gente de todos os lugares. Então a Copa do Mundo é uma torre de Babel. Torre de Babel enorme, por 30 dias. E a Champions League, a final da Champions League, é uma torre de Babel por 4 dias. A gente costumava fazer a cobertura por uma semana, mas o movimento era muito maior de quinta até sábado do que de segunda até quinta. Então você tinha uma torre de Babel de 3 dias, que é genial, mas são 3 dias. Desse ponto de vista, a Champions League é 10% da emoção de conviver durante um mês com gente que você vai num restaurante e encontra um alemão, um espanhol, um russo. Essa é a diferença. Agora, economicamente, a Champions League se tornou maior do que a Copa do Mundo porque ela tem os maiores jogadores do planeta. Às vezes tem um ucraniano, como o Shevchenko foi campeão da Champions em 2003 e não jogava a Copa do Mundo em 2006. Em 2006 jogou, não jogou a Copa do Mundo em 2002. Você foi o criador do jornal Lance, certo? Eu não fui o criador, eu fui parte da primeira equipe. Como foi esse processo? Foi muito importante para a minha vida e para a minha carreira. Eu era filho de placar, eu li placar dos 10 aos 21 anos, eu li placar dos 21 aos 27, e aos 27 eu recebi um convite para ir para o Lance para fazer o maior jornal de esporte do Brasil. E participei de uma equipe absolutamente brilhante. Se você pensar, a primeira equipe do Lance tinha Leão Serva, tinha Maurício Noriega, tinha Menon, tinha André Rizek, tinha eu, tinha André Fontinelli, tinha Jorge Luiz Rodrigues, tinha Gilmar Ferreira. Pô, era uma equipe sensacional e um monte de garoto talentoso, porque o Lance escolheu formar um time forte no topo da pirâmide e montar um alicerce de gente que estava saindo do lugar e que tinha muito talento. Então ali saiu Chico Silva, Adalberto Lais, muita gente, isso é injusto. PVC, você é um ícone do jornalismo esportivo para muita gente, tanto para quem está começando, tanto para quem acompanha você. Qual é a sua meta hoje? Você costuma, ainda mesmo com tudo que já viveu, 5 Copas do Mundo, 9 finais de Champions, costuma traçar ainda planos para a sua carreira? Eu quero fazer uma coisa, mais uns 30. Voltando ao Lance, que o João tinha comentado, você imaginava que o Lance fosse se tornar o que se tornou hoje, o que é hoje, aliás? Vamos por partes. Deixa eu voltar um pouquinho para a sua pergunta. Eu acho que o maior problema do jornalista esportivo, o maior risco, não é o maior problema, o maior risco é se desapaixonar. É assim, você começa sonhando ser jornalista esportivo porque você quer estar numa quarta-feira à noite de chuva e frio no Pacaembu ou no Morumbi. E aí um domingo de sol, você fala, putz, eu ia ficar na minha piscina aqui no condomínio e agora tenho que ir pro jogo. Tem que ir. Claro, você sonha com isso. E vai ser genial você ir pro jogo, porque é o que você sempre quis. E então vai pro jogo lembrando que quem está vendo você, ou lendo você, ou ouvindo você do outro lado, é quem está naquele momento tendo como a coisa mais importante da vida dele o jogo. E eu acho que é um risco que o jogador também corre, que é sonhar, jogar, e um dia falar assim, putz, agora eu tenho que concentrar. Claro que tem. É o que você queria fazer. Então, a gente não pode se desapaixonar. Eu mantenho a minha paixão. Eu tento manter minha paixão todo dia. Lendo, escrevendo, telefonando, conversando, checando, rechecando, indo ao jogo, vendo o jogo.
ganha o jogo no final de semana. Assim, às vezes você pode olhar para o final de semana e falar assim, tá, pô, tem jogo sábado às 15h45, às 6h30, às 10 da noite, domingo às 11 da manhã, domingo às 5 da tarde, domingo às 7h30 da noite. Pô, tem que ter jogo nesses 6 horários? Vai. Você quer fazer isso. Você queria fazer isso, você vai querer fazer isso. O cara vai te perguntar como é que foi o jogo da seleção brasileira. E você não vai ter visto? Claro que, eventualmente, tem compromissos que te atropelam. Eu posso ter que levar meu filho no médico. Eu posso ter que ir almoçar com minha mãe. E eu vou tentar gravar e rever e checar e conseguir ter informação que eu puder ter. Por compromisso. Mas se eu posso, como nesse final de semana eu pude, que eu ficava no Rio sozinho, ver tudo isso, eu quero ver. Eu quero e preciso. E é um prazer. O lance seria mais do que é hoje se não fosse a nossa enorme dificuldade da mídia, que é esse processo de transição meio confuso, meio torto, meio sem saber onde vai parar, do jornal impresso para o jornal no iPad, o jornal na internet. Então, esse processo faz muita gente sair do impresso. Meu filho outro dia falou assim, não, eu gosto de ler jornal no papel. Pô, genial, adoro isso. Mas muita gente não lê mais jornal no papel. O que significa que o jornal no papel está diminuindo de tamanho. E o jornal no papel diminuindo de tamanho significa que diminui a minha possibilidade de trabalho. Entendeu? Ou eu preciso reinventar. Inventar onde eu vou fazer esse trabalho. E me remunerar. Porque não adianta eu trabalhar e não me remunerar. Adianta? Pode adiantar o meu prazer, mas pode adiantar a minha família. O lance seria maior. Mas será que acaba? Ninguém sabe o que vai acontecer no jornal impresso. E eu adoro ler jornal. Ler jornal, tá? Mesmo no iPad. Por exemplo, todo dia eu abaixo a Gazeta do Esporte, o Diário Marca, o Olé, o Clarim, o Marco falou, a Bola de Portugal. Eu não leio alemão. Volto meio abaixo da equipe, abaixo das Futebol, para ler. E isso sempre é informação. Informação em revista e jornal. Sempre tem um quadrinho, um textinho pequeno no jornal que não tem na internet. Sempre tem uma informação que, se você ler ali, você não leu em outro lugar. Como livro. Como livro. Livro de futebol tem muito na Inglaterra. Se você puder ler em inglês, ler em francês, vai ser genial, porque você vai descobrir coisas que as outras pessoas não vão descobrir. Porque as pessoas estão lendo sempre o UOL, o Globoesporte.com, o site da ESPN, o site do Terra. Essas pessoas estão lendo. E é pouco. É pouco. Outro dia eu conversei com uma amiga minha, brilhante jornalista, que ela falou assim, não, esse clique, eu falei assim, putz, é engraçado como ficou diferente, né? Antigamente a gente pegava esse clique construía uma matéria de revista. Aí ela não entendeu. Eu falei, como não nascer? Só que você pega isso aqui, junta. Só que a cultura da internet é péssima desse ponto de vista, porque você não constrói um raciocínio estruturado. A minha geração, até a última geração, pensa assim. Você constrói uma casinha com tijolo. A geração de vocês, do meu filho, pensa assim. Minha mulher fala muito disso. Pensa assim. Você constrói um raciocínio que é amplo e raso. Você não constrói um prédio que é isso, por causa disso tem isso, por causa disso tem isso, por causa disso tem isso, por causa disso aconteceu isso. E a história é essa aqui. Então o que você faz? Você cria um clique, mais 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 um clique, mas você não junta isso. Fica amplo, mas não fica consistente. Como foi a transição do jornal impresso para a TV?
quase casual, porque eu queria fazer TV. Quando eu tive um problema, quando eu tive uma pequena crise, uma mudança que o placar teve em 95, eu tentei ir para a ESPN, não tinha interesse em TV. Depois que o Brasil Linha minha coluna me convidou em 99. E eu queria muito fazer, e era muito mais fácil fazer ESPN porque eu assistia ESPN todo dia. É mais fácil, foi muito fácil para mim me inserir em placar, porque eu olhei placar desde 10 anos. Você sabe como é a linguagem daquele lugar, porque você pertence àquele lugar. Tinha uma coisa de pertencimento. Mas assim, tinha questões da linguagem. Eu acho que é mais fácil entender que a gente, como jornalista, a gente produz conteúdo. Então você vai colocar conteúdo em todas as mídias. Para isso, você precisa entender a peculiaridade, a característica de cada mídia. Mas no fundo é a mesma coisa. Eu preciso colocar conteúdo numa revista. Como? Eu preciso ter conteúdo suficiente para construir uma matéria de 4 páginas ou de 6 páginas sólida. Eu preciso colocar conteúdo na internet. Como? Conseguindo conteúdo para construir 3, 4, 5 notas ou uma nota apenas que tem uma história, mesmo curta, que explique alguma coisa, que tem informação que eu tenho. Se eu escrever demais na internet, o cara não vai ler. Mas se eu escrever de menos, o cara vai achar que eu não tenho consistência. Então, tem um tamanho diferente. Eu preciso ter agilidade no rádio para dar informação manchetada e depois voltar a analisar. Eu preciso ter na televisão a capacidade de fazer um jogo fazendo comentários que expliquem o jogo num tempo mais curto. Mas eu tenho que explicar o jogo. Então, cada veículo tem a sua característica. Tem a ver com o que o cara que está em casa está percebendo, está a fim de ter. Isso não significa que eu vou fazer o conteúdo para aquele cara. Significa que eu vou fazer o conteúdo para que ele tenha a atenção necessária que eu escrevi. E você vai acertar e vai errar. Mas o X da questão é ter informação. O Armando Antunes tem uma música que diz que a coisa mais moderna que existe nesse mundo é envelhecer. A coisa mais moderna que existe no jornalismo é ter informação. Continua sendo a coisa mais moderna. E é difícil ter informação. Para ter informação, você precisa da fonte. Como que funciona a relação com a fonte? A relação com fonte é fio da navalha. Quando você começa, você está aqui e a fonte está aqui. E você está distante. Então você não tem informação. Aí você vem vindo, e vem aqui no fio da navalha. Aí você passa a se relacionar com essa fonte vários dias da semana. E aí você cria uma sensação de que o cara virou seu amigo. Aí você passou do fio da navalha. Jornalista não tem amigo, tem fonte. Quando você ficou amigo do cara, o risco é você proteger esse cara. Porque ele é seu amigo. Eu não vou dar uma notícia porque ele é meu amigo. Eu não vou dar uma nota porque ele é meu amigo. Você não vai deixar de dar porque ele é seu amigo, nem dar porque ele é seu inimigo. Você vai dar a notícia para o seu único amigo, que é o leitor. Então, quando você percebeu que você passou daqui, volta para cá. A relação é fio da navalha. E essa relação, o que é mais difícil dessa relação, é que ela não é aqui todo o tempo, todo dia. É assim, você passa 2 semanas sem falar com o cara, e o cara não lembra de você, nem você dele. E aí você vai almoçar com o cara 2 vezes em 10 dias e você vira amigo do cara de novo. Então a relação faz assim. Ela faz assim. E você precisa ter a noção de que você precisa estar aqui. É aqui que você tem que estar. Não é para se relacionar de uma maneira mais escrota com o cara. É para saber ouvir e entender o que a informação tem de relevância, se ela é relevante ou se não é relevante, e como é que você vai publicar. Publicar. Porque o teu amigo é o leitor, o ouvinte e o telespectador. Você vai publicar.
Você pode proteger a fonte, dependendo da importância. Você não vai proteger a fonte se a fonte roubou, matou, esquartejou. Você vai proteger a fonte se a fonte te deu informação que não é relevante quem te deu a informação. É relevante a informação. Então, é esse o X da questão. Por isso que você não pode receber dinheiro de merchandising, por exemplo, na minha opinião. Por quê? Eu recebo dinheiro da Umbro para ser patrocinado pela Umbro, por exemplo. Estou falando Umbro, você está falando da Umbro. E aí a Umbro rompe o contrato com o Grêmio de maneira litigiosa. Tá? E eu tenho a informação que a Umbro rompeu de uma maneira escrota com o Grêmio. Mas a Umbro me patrocina. O que eu faço? Eu publico ou não publico? E eu preciso ter independência para saber se a informação é relevante e eu tenho que publicar, ou se ela é irrelevante e eu não tenho que publicar. É esse o ponto central. Que conselho você daria para quem quer seguir os seus passos, jornalismo esportivo? Não seguir meus passos, né? Trabalhar pra caramba. Trabalhar e não se desapaixonar. Vai trabalhar muito. Vai ter momentos mais legais, vai ter momentos mais delicados, vai ter momentos mais felizes, momentos mais tristes, momentos que você vai ganhar um pouco mais de dinheiro, momentos que vai ganhar um pouco menos de dinheiro, como em qualquer profissão. E eu acredito muito em se dedicar. PVC, muita gente me diz assim: puta, o PVC é inteligente pra caramba, ele lembra a escalação do time de 1990, ele lembra tal coisa. Como surgiu essa coisa? Pra você lembrar, saber de tanta coisa, decorar tanto. Decorar não, mas se lembrar de tanta coisa. Surgiu de eu ter boa memória. Então, por exemplo, memória de garoto, de 9 anos, eu nunca olhei um livro para saber que o Guarani jogava em 78 com Nené Camargo Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos Germano Renato, Capitão Careca e Rosório. Nunca precisei olhar, eu lembro. Mas se eu não tomar cuidado, eu vou ter dificuldade de lembrar que o Cruzeiro ano passado foi campeão brasileiro com Fábio, Mike, Dedé, Léo e Egídio, Henrique Lucas Silva, Marquinhos, não, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e William e Marcelo Moreno na frente. Você viu que eu já falei diferente, né? E não é porque a memória ficou pior. A memória eu tenho. O que ficou diferente foi a minha rotina. Que dia é hoje? 8. Hoje eu tenho que lembrar que amanhã eu tenho que depositar o dinheiro da menina que trabalha na minha casa. Eu tenho que ter lembrado que 3 dias atrás eu tinha que ter reservado o dinheiro para cair a prestação do meu apartamento. Eu tinha que lembrar de primeiro que eu tinha que pagar a escola dos meus 2 filhos. Então, quando você tem 9 anos, a tua memória está assim, ela está dele. Quando você tem 45, você tem que pensar numa porrada de coisas que estão acontecendo e o futebol é uma delas. E aí o que acontece? As pessoas põem a culpa no futebol. As pessoas falam assim: ah, mas antigamente a gente sabia o time que o time jogava 10 anos igual. Mentira. Mentira. Sabe quantas vezes o Flamengo jogou com Raul, Leandro, Marinho, Mozart Júnior, Andrade, Adilho, Zico, Tita, Nunes e Lico, que é o time campeão mundial? Quantas vezes? 4. 4 vezes. O time tinha essa estrutura, tinha essa base. Sabe quantas vezes jogou o Santos de Gilmar, Lima, Mauri Dalmo, Zito e Calvério, Val Miguel com o time da Pepe? 10. Ganhou 9 e perdeu 1. Então o time não jogava 10 anos junto. O time mudava. O time da final do Minas tinha Ismael, tinha Haroldo, tinha Oda, tinha Lima no meio campo. Era um outro time. Tinha uma estrutura que durava 3, 4 anos, porque o Santos de 62, 63 é um, e o de 67 é completamente diferente. Cláudio José Alberto, Carlos Delgado, João Camargo, Rildo, Codolo, Negreiros, 68. A Mara Maria, Toninho, Pelé, era outro time. Tinha 10 jogadores diferentes em 68 do que tinha em 63. Então não é verdade que o time, é verdade que o time se mantinha mais tempo. Não é verdade que o time durava 10 anos. O que mudava mais então? O que mudou mais então?
nesses 30, 40 ou 50 anos? Mudou você. A gente muda. A gente muda muito. O moleque de 12 anos, apaixonado por futebol, que sabe qualquer coisa, porque a vida dele é ir para a escola, voltar e olhar futebol, esse moleque muda, porque a vida muda ele. A vida muda. A vida obriga ele a mudar, a se preocupar com outras coisas. E se o cara vai virar jornalista esportivo, é uma coisa. Ele vai ter um tempo maior de dedicação, embora ele tenha que se dedicar para essas outras coisas que eu citei. Agora, se o cara virar engenheiro, danou-se. Como é que ele vai se dedicar para isso? Ele pode ser apaixonado do mesmo jeito, mas qual é a capacidade que ele tem de tempo para se dedicar como ele se dedicava quando ele tinha 12 e era apaixonado? Se ele é engenheiro, tem mulher, filho, escola para pagar, prestação do apartamento, a chance diminui muito. Então, eu acho que a responsabilidade do jornalista esportivo deveria ser a de não deixar a mentira se perpetuar. Ou seja, o futebol mudou muito, claro que mudou. Outra coisa também mudou, você também mudou. Você mudou muito. Eu. Sim. Tá? E à medida que você espalha essa história de dizer, que antigamente o time jogava 10 anos porque os jogadores tinham amor na camisa. E hoje em dia não. Hoje em dia você não sabe porque o jogador não tem amor na camisa e muda de clube. Não é verdade. E o nosso papel como jornalista é tentar ter o mais perfeito raio-x possível do que aconteceu com o futebol, que é a minha matéria-prima. E ao mesmo tempo a gente fica repetindo esse tipo de coisa que, na minha opinião, não está 100% certo. Você disse do desapaixonar do futebol. Você é um amante do esporte, como todos sabem. No início da sua carreira, foi difícil para você, foi natural separar a razão da emoção? Torcer para um time e comentar? Não. Eu tenho uma vantagem enorme, eu acho. E o meu pai é santista, eu ia ver Santos e Palmeiras na torcida do Santos. Quando o Aragão fez o gol no último minuto do Santos e Palmeiras, quando ele empatou 2-2, eu estava na torcida do Santos, em silêncio. Mas não é só essa vantagem. A outra vantagem que eu tenho é que eu quis ser jornalista esportivo muito cedo. Eu tinha a percepção de que eu queria fazer isso muito cedo. Então eu tive a felicidade de poder perceber o que eu tinha que ter de discernimento, de isenção. De longe esse não é o maior desafio. De longe não é. E qual é o maior? É muito maior, por exemplo, esse desafio da fonte que eu falei, do que o do clube. É uma coisa que é engraçada, né? Você fala assim, o Jânio de Freitas vota, né? Então, quando ele vota, o voto do Jânio de Freitas reflete o pensamento dele e as coisas que ele escreve também. Quando eu vejo um jogo, eu analiso o jogo. A análise do jogo não tem a ver com o meu pensamento. O jogo está me contando uma história. Basta a mim observar se o Palmeiras está jogando melhor que o Corinthians ou se o Corinthians está jogando melhor que o Palmeiras. E por quê? Certo? No caso do Jânio de Freitas, do analista político, é muito mais junto. Porque o que eu penso é o que eu voto. Se eu penso que o governo tem que ter uma política de manutenção das políticas sociais, eu escrevo isso e eu voto isso. Então eu estou a favor ou contra de uma ideia que o governo tem ou não tem. É muito mais intrínseco do que a análise do jogo. A análise do jogo é muito mais fácil de separar. O que as redes sociais mudaram no comportamento do jornalista e no trabalho também? Difícil essa pergunta, porque eu não me relaciono com rede social o tempo inteiro. Eu acho que um dos riscos que a gente corre quando se torna pessoa pública é superestimar essa publicidade. Publicidade no sentido de público. É superdimensionar a importância que você tem em cada coisa que você escreve.
e as pessoas repercutem. E eu me relaciono com o Twitter respondendo coisas, eventualmente, mas eu não sou escravo das respostas. E publicando meus textos e usando a rede social para divulgá-los. E eu gosto de olhar e perceber que tem 605 mil seguidores. É legal, é bacana. 605 mil pessoas que estão observando o que eu estou escrevendo. É bem legal. Acho que esse sentido de pessoa pública tem uma faca de dois gumes, que é: as pessoas podem te abordar na rua e você tem que ser o mais educado possível. Claro que vai ter o dia que você está de mau humor, que vai ter o dia que você vai estar com compromisso, com pressa, que não vai conseguir dar atenção, vai pedir desculpas, vai tentar separar, e vai ter um dia que o cara vai estar, vai achar que você foi um escroto, mesmo que você tenha sido educado com ele. E vai ter um dia que você pode ter sido escroto mesmo, que é no dia a dia. Às vezes eu sou escroto com a minha mulher. Mas eu acho que o que não pode se perder de vista, e às vezes se perde, é que jornalista não é celebridade. Jornalista é jornalista. Jornalista serve para apurar, publicar, analisar. Publicar o que é informação ou o que é análise. E acho que tem uma diferença também de análise e opinião. Opinião a Maria do Café tem. Acho que o governo Dilma é uma porcaria. Mas por quê? Que eu acho. Não, é a opinião dela. Tem um amigo meu que diz assim: eu respeito a opinião de todo mundo, mas a sua não é isso. Assim, respeito a opinião de todo mundo. Todo mundo tem direito à opinião. Mas o jornalista é mais sólido se ele tiver análise. Ele pode até ter uma opinião a partir da análise dele, mas a análise tem que estar pautada em alguma coisa que ele conversou, com quem ele ouviu, o que ele apurou, o que ele descobriu, o que ele percebeu, o que ele analisou. Aí a opinião dele está dentro disso. É diferente dizer: eu acho que o Oswaldo devia ser demitido. Mas por quê? Porque nesse caso não vai sair com ele. Por que não vai? Acho que a análise pode ser opinião também. A análise é assim: o Palmeiras não gostaria de demitir, mas a percepção do Palmeiras é que o Palmeiras é um time que está tentando voltar a ser gigante e percebe que não tem mais tempo a perder. Então, o compromisso do Palmeiras esse ano é tentar se classificar para a Libertadores. E a percepção desse momento dos dirigentes do Palmeiras é que, se deixar o Oswaldo, vai se perder um tempo com um trabalho que aparentemente não está levando a lugar, não está levando ao time crescer. E você vai perder um tempo que vai te tirar dessa briga para recuperar os pontos necessários e tentar ainda se classificar para a Libertadores. E não se classificar para a Libertadores significa um ano perdido a mais, na opinião dos dirigentes do Palmeiras. Porque o Palmeiras é um clube que nos últimos 15 anos ganhou 2 títulos e precisa recuperar esse terreno. Então, recuperar esse terreno nesse ano significa ser campeão brasileiro, muito difícil, ou classificar para a Libertadores. O Palmeiras investir pensando que pode ainda recuperar terreno e classificar para a Libertadores. Você perde um ano, mas você pode recuperar esse ano no ano que vem. Você concorda que tem uma diferença dessa opinião e da análise? Sim, ótimo. Tem uma distância, tem uma coisa de apuração e ao mesmo tempo de reflexão. Não é eu acho isso. Eu acho também, tudo bem. Não concordo. Daí. E isso está se perdendo um pouco no jornalismo. Porque o jornalismo está virando, o jornalista está caindo na tentação de ou ser um operário da notícia ou ser uma celebridade da notícia. E ele não é para ser nem uma coisa nem a outra. Ele é para ser sempre um operário da notícia, que quando tiver importância a análise dele, a informação que ele apurou, é para dar informação e fazer análise e deixar o resto acontecer. Não é para ser do seu Huck. O que mais que mudou do PVC da ESPN para o PVC da Fox?
Não deu tempo de mudar nada ainda. Não pode mudar nada. Não pode mudar nada. Muda o veículo. O veículo tem diferenças. Que são diferenças marcantes nesse período de 15 anos, de 20 anos, 21 anos de TV a cabo no Brasil. Quando eu comecei a fazer TV a cabo, tinha 2 milhões de assinantes. Hoje tem 9 milhões de domicílios. 2 milhões de domicílios eram, no máximo, 8 milhões de pessoas. Hoje são 36 milhões de pessoas e mais os gatos. Que é o que faz essa percepção dos executivos de TV de que é preciso ter audiência, que é uma percepção que matou a TV aberta. Matou a TV aberta. E toda a minha discussão é sempre... Eu entendo que a gente precisa ter audiência. Eu entendo. Eu não vou discutir nunca quando você tem audiência de 1 ponto, 1,5 ponto. O que eu discuto é quando a gente tem uma discussão se o Bem Amigos dá 0,5, 0,50 e o Fox Radio dá 0,35 e o Linha de Passe dá 0,37. Porque nesse caso você está brigando por 0,02. Aí, desculpa, mas não faz sentido. 0,02, 0,03 são 2 pessoas no caso. Não faz sentido. Eu entendo que eu vou para o mercado publicitário e o mercado publicitário vai dizer assim: ah, mas você é o segundo, não é o primeiro, você é o terceiro, não é o segundo. Tá bom, mas eu estou discutindo 2 pessoas. Tem que argumentar isso. E nessa faixa de programas de TV a cabo, que dão mesmo 0,50, 0,45, 0,40, 0,35, 0,25, nessa faixa, eu preciso fazer cultura. Cultura, eu digo, não é cultura de ser chato, né? É fazer prestígio, é dar uma informação relevante, é ter um convidado bacana, é ter um programa bem feito, é ter uma qualidade, é ter qualidade. Porque se eu estou discutindo 2 pessoas, se eu estou discutindo 4 pontos do voto, é outro ponto. Aí eu faço Corinthians e 11 Caldas exclusivo do Vox Sports. 4 pontos. Não discuto. Eu discuto esse 0,04 e você querer fazer menos qualidade. Você não se preocupar tanto com a qualidade. Não é querer fazer menos qualidade. Ninguém quer fazer menos qualidade. É preocupar-se menos com a qualidade. Bom, acho que por último, qual é o conselho que você daria para quem quer seguir a carreira de jornalista? Ainda não estou já. Trabalhar. Só? Só. Só não, né? Tudo isso. É isso. Beleza, então. Obrigado.